Josei Toda nasceu em 11 de fevereiro de 1900 na província de Ishikawa, Japão. Cresceu numa casa simples de madeira próxima do rio Atsuta. Aos 8 anos, perdeu o irmão mais velho. A morte chocou-o profundamente e deixou nele uma impressão duradoura. Pelo resto da vida, não conseguiu deixar de lado a preocupação com as grandes questões da vida e da morte. Ainda criança, esses problemas começaram a tomar forma em sua mente. Toda concluiu com honra o curso na escola Atsuta em 1914, mas não pôde continuar os estudos. Embora o diretor da escola e os outros amigos lamentassem sua saída, ele foi obrigado a trabalhar para ajudar no sustento da família. Em 1918, começou formalmente sua carreira na educação. Enquanto ensinava, Toda dedicava-se a seus próprios estudos, e nos 2 anos seguintes passou nos exames que o habilitariam a lecionar matérias regulares do primário. Em meados de agosto, foi apresentado a Tsunesaburo Makiguchi, diretor da escola primária Nishimachi, um homem de ideias ímpares e práticas. Impulsivamente, Toda rogou a Makiguchi que o empregasse, prometendo: transformarei mesmo as crianças mais atrasadas em excelentes alunos. Makiguchi aceitou-o como professor substituto. Assim, ele encontrou aquele que seria seu mestre por toda a vida. Em 6 de julho de 1943, Makiguchi e Toda foram presos e encaminhados para o centro de detenção de Sugamo. Makiguchi, fraco e desnutrido, faleceu na prisão em 18 de novembro de 1944. Em 8 de janeiro de 1945, 1 ano e meio após ser preso, disseram-me que o Sr. Makiguchi havia falecido. Quando retornei à minha cela, não pude conter as lágrimas. Toda foi libertado em 3 de julho de 1945, um mês antes de cessar fogo. Tóquio estava em ruínas e os membros da antiga Soka Kyoiku Gakkai estavam dispersos. Em seu coração, disse a seu mestre: nossa vida é eterna. Não há início nem fim para ela. Estou agora consciente de que todos nós aparecemos nesse mundo com a grande missão de propagar os 7 caracteres do Sutra de Lótus nos últimos dias da lei. Se fosse para nos definir, diria com convicção que todos nós somos bodhisattvas da Terra. Quando Toda saiu da prisão, estava com 45 anos de idade e pesava menos de 40 quilos. Antes de ser aprisionado, tinha quase 70 quilos. Estava desnutrido, com tuberculose, asma, cardiopatia e diabetes. Além disso, sua forte miopia reduziu terrivelmente a capacidade visual a ponto de quase perder uma das vistas. O nome Soka Kyoiku Gakkai, Sociedade Educacional de Criação de Valores, foi mudado para Soka Gakkai, Sociedade de Criação de Valores, refletindo a determinação de Toda de que a nova organização deveria transcender os objetivos puramente educacionais da sociedade. No ano de 1947, Josei Toda encontrou-se com Daisaki Ikeda, um jovem de 19 anos que buscava uma verdadeira filosofia de vida. Adotando Toda como seu mestre, Ikeda abraçou seus ideais e se tornou seu discípulo imediato, dedicando-se à reconstrução da Soka Gakkai. Nessa época, o Japão encontrava-se em séria crise financeira e a editora de Toda estava à beira da falência. Mesmo nessa situação, Daisaki Ikeda manteve-se fiel a Toda e continuou trabalhando ao seu lado. As críticas que recaíam sobre Josei Toda e a Soka Gakkai eram constantes. Dessa forma, com o sentimento de bradar pela verdade e justiça e de propagar o ideal de paz para todo o Japão e aos povos da Ásia, Toda lançou o desafio de criar um jornal, o Seikon Shimbun. Juntamente com Daisaki Ikeda, Toda publicou a primeira edição do jornal em 20 de abril de 1951. Pouco depois, em 3 de maio de 1951, Toda tornou-se o segundo presidente da Soka Gakkai. Ele viveu num ritmo alucinante a fim de reconstruir a Soka Gakkai. Edificou organizações de base, realizou reuniões de palestra por todas as partes do Japão, orientou os membros sobre diversos assuntos, fez visitas às famílias e fundou a divisão das senhoras, das moças e dos rapazes.
A relação de mestre e discípulo se estabelecia a cada treinamento que o segundo presidente da Soka Gakkai, Josei Toda, aplicava a seu discípulo, o jovem Daisaku Ikeda. Por quase 11 anos, o presidente Ikeda foi rigorosamente treinado por Toda e não poupava esforços para correspondê-lo. Josei Toda se engajou num amplo movimento de expansão do budismo Nichiren no Japão, convertendo 750 mil famílias antes de falecer em 2 de abril de 1958. Com o falecimento de Toda, alguns duvidavam que a Soka Gakkai sobrevivesse, mas a determinação e empenho de Ikeda fez com que as dúvidas se dissipassem no coração dos companheiros, devolvendo-lhes esperança e dando novo impulso à organização. Em um juramento, feito em uma ocasião a seu mestre, o presidente Ikeda declarou: Sensei, por favor, não se preocupe. Desde há muito tempo estou preparado para dedicar-lhe toda a minha vida. E assim permanecerei para sempre, sem arrependimento. Nesta frase estava contida a grandiosidade da relação de mestre e discípulo, o verdadeiro e profundo laço que ninguém jamais poderia imaginar. Josei Toda disse: É meu ardente desejo que a humanidade se livre do ciclo da guerra e crie sucessivas gerações de pessoas imbuídas de um profundo respeito pela dignidade da vida.